A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações e nos dirija sempre cada vez mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, estamos no livro de 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel. Nós estamos vendo agora a história de Davi. Davi já foi ungido pelo Senhor como o futuro rei de Israel. Davi já fez amizade com o rei Saul, né? Se afeiçoou muito a seu filho, mas o demônio que está em Saul acaba provocando a ira de Saul, né? Acaba provocando inveja em Saul, e Saul tenta matar a Davi de qualquer jeito. Então aqui começa a saga de Saul para matar a Davi, né? Hoje vamos ler a partir do capítulo 21, que Davi é protegido por Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens na mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e disse-lhe: As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os corpos dos moços estavam puros, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era do seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. É só uma coisa interessante aqui, né? Davi comeu do pão sagrado, mas veja bem o que Davi diz. Quando Aimeleque fala que é o pão sagrado, Davi diz que o pão já não é mais sagrado. Por quê? Porque hoje é dia de trocar, porque o pão não fica o tempo todo ali, obviamente, né? Cada vez que se oferta ao Senhor, tem que fazer uma nova oferta, ou seja, tem que trocar o alimento, até mesmo porque o alimento ele apodrece, né? O pão endurece, apodrece, dependendo do ambiente, mofa, aí o mau cheiro, imagina só. Então sempre tem que estar renovando. E ali Davi deixa claro que aquele pão já não é mais pão santificado. Ele foi santificado enquanto estava na presença do Senhor. Mas hoje, que era o dia em que Davi estava ali, ele não seria mais sagrado, porque trocaria pelo pão do dia, pelo sacrifício do dia, né? Que muitos comentam sobre o fato de Davi e seu exército, vamos dizer assim, ter se alimentado do pão sagrado, né? Mas Davi deixa claro exatamente isso. Por quê? Porque Davi é um ungido do Senhor e ele anda sempre sob os mandamentos do Senhor. E, obviamente, ele deu a sua palavra ali pelo que ele viu, que todos estavam purificados, mas para não correr o risco, né, em caso de dúvidas, porque é aquela velha história, né, colocar a mão no fogo pelo próximo é uma questão muito delicada. Então, Davi, ali, acho que Deus, isso sou eu dizendo, acho que Deus revelou ali a ele, né, um momento em que o pão era santificado e não era santificado, para que não acontecesse de ele, por engano, acabar comendo
alguns dos seus, né, porque de si ele mesmo poderia falar que estava purificado, mas algum dos seus ali acabar comendo pão santo, pão santificado, sendo que não estava puro. Então, Deus clareou a mente dele ali para que ele lembrasse que aquele dia ali era o dia da troca, né, de um novo sacrifício ao Senhor, ou seja, aquele pão já não seria mais pão santificado, e sim pão comum, no momento em que seria entregue para Davi e seu exército. E a gente continua no versículo 8. E disse Davi a Emelec: Não tens aqui a mão, lança ou alguma espada? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui envolta num pano detrás da estola. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dama. Estola, lembrando que a estola é uma veste sacerdotal, né? E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu coração e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso, se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido no meio deles. E ciscava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis a este para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Olha só, né? Quando chegou a Gate, né? Quando as pessoas ali começaram a perceber quem era Davi, porque na época, quando Davi estava com Saul, Davi venceu muitos filisteus, muito mais do que Saul. Então as mulheres cantavam sobre esses feitos, né? E isso, obviamente, a fama de Davi já percorria várias cidades. E chegando a Gate, ali o pessoal já estava comentando que esse era Davi, o Davi, né, que matou Golias, o Davi que feriu a muitos filisteus. Então Davi temeu naquele momento, por quê? Porque ele não estava preparado ali para a guerra. Ele simplesmente estava fugindo de Saul. Ele não queria guerrear com ninguém. Ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria tirar-lhe a vida. Então, o que, que ele fez? Ele se fez de doido para que ninguém realmente achasse que ele era o Davi de Deus mesmo, o ungido do Senhor, né? Ele se disfarçou de doido ali, porque ele temia que, ao descobrirem que ele realmente é Davi, né, que venceu vários filisteus, poderiam se sentir ameaçados e querer atacá-lo. E Davi não estava preparado para isso, né? Davi foi ali simplesmente para fugir e não para guerrear. E a gente vê no capítulo 22 que Davi se esconde na caverna de Adulão. Então Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, todo o homem endividado, todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saibas o que Deus há de fazer de mim. E trouxeram-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele.
Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas e farvoás, a todos os chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há de me dê aviso que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Saul indignado, né? Porque Jonatas ajudou Davi a fugir. Afinal de contas, eles desde o princípio se tiveram como irmãos, né? O amor de irmãos ali entre os dois. E quando Jonatas percebeu que realmente seu pai queria ferir a Davi, então ele ajudou com que Davi fugisse, né? E a gente continua no versículo 9. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, e Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, lhe deu mantimento e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei, e disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E disse ele: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não imputei o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isto, nem muito nem pouco. Porém o rei disse a Ameleque: Certamente morrerás, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e fere os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e feriu os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam túnicas de linho. Imagina só, né? O próprio exército de Saul, os da guarda ali, né? Ou seja, aliás, o exército não, os guardas, os guardas pessoais, né? Que viviam com ele ali no palácio, se recusaram a matar os sacerdotes. Por quê? Por medo, por temer a Deus, porque são sacerdotes, são servos do Senhor. Mas mesmo assim, Saul insistiu com essa blasfêmia contra o Senhor e fez com que o outro matasse a 85 sacerdotes, né? Imagina só. Tudo isso por quê? Porque eles seguiam o caminho do Senhor, porque Davi seguia o caminho do Senhor. E quando Davi os procurou, Davi não disse o que realmente tinha acontecido. Mas eles sabem que Davi é um servo do Senhor, é um ungido do Senhor, verdadeiramente pelo Senhor, né? Então não fizeram nada do que pudesse causar a própria morte, por exemplo, né? Então aqui é uma perseguição clara, porque Davi é um protegido do Senhor e os que protegem a Davi também sofrem com essa perseguição, né? E a gente continua no versículo 19. Também a Nobe, cidades desses sacerdotes, passou ao fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, até os bois, jumentos e ovelhas, passou ao fio da espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor.
Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul, e dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo, né? Davi entendeu ali que não pelo fato dele ter procurado Aimeleque, dele ter procurado o sacerdote do Senhor, mas pelo fato de que tinha um servo ali de Saul, né? Como se diz assim, um confiante do rei. Então, quando ele lembrou disso, que aquele servo de Saul, aquele capataz de Saul estava ali, então ele percebeu que foi isso que causou a destruição de toda a família ali daquele rapaz e de toda a cidade, né? Porque Saul matou os sacerdotes, matou suas famílias e acabou com a cidade, matou até os animais, né? Então Saul se sentiu, aliás, Davi se sentiu em dívida com aquele rapaz ali e se sentiu responsável por ele. E obviamente Davi também entendeu que do jeito que Saul procurava, Davi também procuraria aquele rapaz, já que aquele rapaz pertencia à cidade dos sacerdotes também, né? Então estaria mais seguro com Davi, pois estando ao lado de Davi, Davi poderia protegê-lo, né? Lembrando que Davi é um servo do Senhor, né? Davi seguia piamente as palavras do Senhor, então Deus era com ele. Então, tudo que Davi fazia, Deus estava à frente. E quando Deus está à frente, a vitória é garantida. Independente do que aconteça, independente de qual seja o seu problema, seja financeiro, seja psicológico, seja emocional, seja profissional, seja na família, no casamento, seja uma coisa íntima sua mesmo, que você nem sabe dizer o que exatamente está te incomodando, mas a partir do momento que você entrega nas mãos do Senhor, já que melhores mãos não há, a partir do momento que você entrega a tua vida nas mãos do Senhor, nosso Deus, que é o Deus único, todo-poderoso, a vitória é garantida, porque Ele nos mostra o caminho, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos abençoa. Eu sei que muitas vezes é difícil, afinal de contas, somos humanos, somos frágeis, somos fracos, mas o Deus que habita em nós, Ele é muito forte. Então, Ele nos sustenta. Quando não conseguimos andar mais, Ele nos carrega. Mas para isso, temos que nos entregar nas mãos dele para que Ele possa cuidar de nós. E é muito bom ser cuidado por Deus. É muito bom poder sentir o amor do Senhor presente em nossos dias o tempo todo. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu uno a minha fé com a fé dela, Senhor, e repreendo todo o mal que está na vida dela, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todo esse mal, Pai. Caia por terra esse demônio da depressão, caia por terra esse demônio da síndrome do pânico, caia por terra essa ansiedade, em nome de Jesus, Senhor, pois esse demônio fica querendo tirar a vida dessas pessoas, Pai, fica principalmente querendo tirar a fé dessas pessoas, Senhor. Então eu entrego a vida de todas essas pessoas em suas mãos, Pai, para que o Senhor purifique-as de tudo que não lhe pertence, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, necessitamos de Tua presença, Pai, necessitamos de Tua sabedoria, de Tua direção. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.